Você tá totalmente perdido? Você já passou ou tá passando por um momento da sua vida em que você não sabe nadinha do que tá acontecendo na sua vida? Você tá perdido, você não sabe o que fazer. Você conheceu o despertar e aí a sua vida ficou uma loucura. Ou você tá fazendo a ressonância harmônica, ou você tá fazendo alguma terapia e sua vida virou de cabeça para baixo. As coisas que você vivia já não fazem mais sentido para você. Você já não acredita nas coisas antigas ou nos padrões antigos, ou você sabe que você não pode, não deve mais viver como antigamente, porque esse antigamente te fazia ou te faz mal. Só que quando você vai pensar no futuro, as suas novas escolhas, elas parecem ser tão difíceis. Porque quando você pensa no futuro, ou o futuro tá muito no futuro, o futuro tá muito distante, ou o futuro tá muito longe, ou de fato, aquelas escolhas novas, elas, cara, são difíceis. Eu não sei como chegar, eu não sei como fazer, eu não sei qual caminho percorrer, eu não tenho um plano. Todas as vezes que você pensar que o que você tá vivendo ou que o que você quer viver tá totalmente diferente da sua vida, todas as vezes que você olhar para o futuro e você perceber que o futuro tá muito difícil, que você vai precisar abrir mão de muitas coisas e que as coisas que você vai precisar abrir mão do agora pro futuro desejado tá muito difícil e que você achar que você não vai conseguir, eu quero que você se lembre de que viver como você está vivendo hoje já te causa muito sofrimento. E que se você tá com medo do sofrimento do futuro, pelas coisas que você vai abrir mão, e se você tá com medo da dor que você vai sentir por abrir mão das coisas do agora, se você tiver com medo disso, viver como você está vivendo já está te causando muito sofrimento. Então, sofrimento por sofrimento, seu ego, a sua mente, prefere buscar ou continuar em um sofrimento que já é conhecido e confortável. Porque por mais que a sensação de dor, de sofrimento, do que você está vivendo hoje é ruim, é desconfortável, aquilo ainda assim é confortável dentro da sua mente, porque você já conhece. É muito mais fácil algumas mulheres, por exemplo, ficarem em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que são muito difíceis, porque elas já conhecem aquele sofrimento. Eu conheço mulheres que apanham e que preferem ficar nesse relacionamento onde elas apanham do que passar pela experiência de sair desse relacionamento, de procurar ajuda, ou de procurar um parceiro, outro parceiro, ou de ficar sozinha. E esse desafio do novo, inclusive do estar sozinha, inclusive do estar com alguém diferente, essa experiência do novo é difícil, porque é nova. E a gente tem medo do novo, mesmo que o novo pareça ser algo muito melhor. A gente gasta muita energia buscando coisas novas, buscando experiências novas. Nós como seres humanos, a gente gasta muita energia para viver coisas novas, porque aquilo é diferente. Imagina que você nunca viveu a experiência de ir para uma academia. E aí você percebe que para você ir para a academia, você vai ter que enfrentar vários medos, vários desafios na sua vida. Você vai precisar enfrentar o desafio de você não saber o que fazer, aí você vai chegar lá, você vai precisar enfrentar o desafio de pedir ajuda, pedir para o professor te ajudar. Ou imagina que você está acostumada a ir para balada ou conhecer várias pessoas e ter vários contatos com várias pessoas. E aí de repente você vê que aquela vida não faz mais sentido para você. E aí você vai precisar enfrentar o medo de estar sozinha em casa. Enfrentar o medo de passar por essa situação. O que é que eu vou sentir se eu ficar sozinha? Será que vai doer? Será que vai ser difícil? Será que eu vou sentir falta do fulano, do ciclano? Então, a gente prefere ficar nessa situação de dor, porque a dor que a gente já vive, ela é uma dor confortável. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra você. Todo mundo que conhece o desenvolvimento humano, que conhece o despertar, que passa por esse processo de despertar, todo mundo vai precisar fazer novas escolhas.
Então, quando a gente encontra o caminho do despertar, encontra a meditação, encontra a filosofia, é lindo de ver, porque a gente fala, nossa, que incrível, a gente sente aquele primeiro amor, né? Quem aí já foi pra igreja, eu, por exemplo, fui pra igreja evangélica e eu senti aquele primeiro amor de Jesus, pra mim foi incrível, aquela coisa linda, aquela sensação de, uau, eu sou muito amada, eu posso tudo. E o despertar espiritual, ele é muito parecido com essa sensação de poder, de eu posso tudo, de eu sou amada, de eu sei finalmente que eu sou alguém na Terra. Quando a gente desperta, a gente percebe que a gente não é só mais alguém, a gente percebe que a gente é alguém. E isso é lindo, e isso é a parte mais bonita do despertar. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, no momento em que você percebe que você é alguém, e que sim, você faz diferença, você não é só mais uma pessoa vivendo qualquer coisa e que ninguém tá nem aí pra você e que não existe um ser que te olha. Você percebe que você é alguém. E se você é alguém, se você faz diferença, você começa a entender que tudo o que você faz tem uma consequência. E que se você sabe muito, e quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem por esse saber. E essa responsabilidade, ela não é só com a sua vida, ela é também com a vida das outras pessoas. Porque você percebe que nessa teia do somos um, tudo que você faz impacta diretamente na vida de outra pessoa. E o ponto de dor do despertar é compreender que você realmente não vai mais poder levar a vida que você levava. Você, na verdade, não vai mais querer, porque na hora que você olhar para trás, você vê aquela vida cheia de loucura, com falta de amor próprio, onde você não se ama, você não se cuida, você deixa que as pessoas façam o que quiserem com você, você tem dependência emocional com todo mundo, com Deus e o mundo, e aí você precisa ir se livrando disso. E esse é o ponto de dor. Todo mundo que desperta precisa passar por esse ponto de dor. Todo mundo que desperta entra em momentos que chamamos de noite escura da alma, que é quando você entra nesse vale que na alquimia a gente pode chamar de negredo, e você entra nesse vale, você entra nessa escuridão, você entra nessa sombra e você começa a olhar para tudo que você precisa olhar. E isso é muito doloroso. É terrível, porque a gente descobre que a gente não é o alecrim dourado que a gente achava que a gente era. E que as nossas ações, elas estão muito erradas. E a gente precisa fazer uma nova construção. E a gente começa a se construir. Como o professor Hélio Couto fala, estar no mundo sem ser do mundo. O que isso significa? Significa que você vai continuar jogando o jogo da Matrix, ou seja, você tá aqui na Matrix, então você não vai pro monte do Himalaia e você vai se reclusar lá, e lá você vai ficar meditando e você não vai conhecer ninguém e nada vai te afetar e ninguém vai te afetar. Porque isso é não estar no mundo. Estar no mundo e não ser do mundo é como quando você é um gerente de banco e você sabe que os empréstimos que você está forçando para a galera fazer, aquela mulher que é aposentada e que ela não vai poder pagar esse empréstimo e você tá forçando aquele empréstimo, aquela coisa, só porque você tem uma meta. Você é gerente de banco, você tem uma meta e você força para que a pessoa compre ou faça o que você precisa que ela faça, para você se dar bem ou para o banco se dar bem. Estar no mundo sem ser do mundo é quando você se recusa a forçar esse empréstimo. É quando você se recusa a fazer algo que você sabe que não faz bem, ou que não é certo, ou que só vai fazer bem ali naquele momento, naquela hora pra você, mas pra a outra pessoa ou pra outra parte envolvida, não vai fazer bem. E aí é nesse momento que você descobre que você tem uma força interior e uma potência de ser humano enorme dentro de você. Só que você vai precisar passar pela dor. Você vai passar pela situação de falar não. Você vai passar pela dor de não fazer o que você quer fazer. Porque você sabe que não é certo. E isso é doloroso.
Porque você está acostumado a viver de uma forma onde você vai fazendo tudo o que é bom só para você e aí você não está se importando, você não se importa com os outros. Porque aquilo faz bem para você e se você parar de fazer aquilo, vai doer em você. Só que quando você conhece o caminho do despertar, você conhece o caminho sagrado, realmente das leis sagradas, você conhece o caminho das leis herméticas, você conhece o caminho do hermetismo, você entende que não vai dar, porque somos um. E conforme você vai fazendo coisas que só faz bem pra você, e você faz isso por egoísmo, você vai se colocando em um ponto de energia cada vez mais baixo. E isso vai piorando a sua vida. Ao invés de você agregar, ao invés de você melhorar, isso piora a sua vida, isso piora a sua energia. Isso vai colocando você realmente cada vez mais perto do ponto que nós chamamos de sombra. Você vai colocando mais sombra para debaixo do tapete, você não se olha, você não se melhora. E com um monte de sombra, você não vai conseguir fazer evolução. Você vai ficar nessa vida, ou você vai ficar para a próxima vida, para resolver as coisas que você poderia e deveria já estar resolvendo nessa. Mas é difícil. E isso eu posso te garantir. Quando eu entrei no caminho do despertar, eu tive que falar muitos nãos. Quando eu entrei no caminho, eu tive que fazer muitas conversas difíceis. Eu tive que fazer muitas renúncias, porque eu entendi que a forma que eu estava vivendo, ela não era boa e ela não era certa, mas ela me fazia muito feliz naquele momento. E aí, quando eu comecei a vislumbrar um futuro, eu comecei a entender assim, cara, é daquele jeito ali que eu quero viver. Primeiro eu precisei ter um sonho. E para eu ter um sonho, eu precisei ter pessoas que me mostravam que aquilo era possível, que aquela forma de viver era possível. Então eu comecei a ter o sonho de ter um casamento legal. E para isso eu precisei me conectar com pessoas que já tinham um casamento legal, para eu poder ver que sim, que é possível ter um casamento legal. E a internet hoje em dia é a melhor forma de você se conectar com pessoas que tenham um estilo de vida diferente do estilo que você já tem, mas que você almeja. Então esse é o primeiro passo. Você precisa ter uma inspiração. Você precisa olhar para alguém que você se inspira e você fala, cara, eu quero viver desse jeito, eu quero viver como essa pessoa. Sem inveja, sem medo, com bastante humildade, é você encarar de frente que tem uma pessoa que tem um estilo de vida que você quer. Aquela pessoa, eu me inspiro. Então tá. Aí você começa a entender o que foi que ela fez pra chegar onde ela chegou. Eu vou tentar entender. Ah, essa pessoa tem o corpo X e eu quero ter esse corpo X. Você vai começar a entender o que foi que ela fez, o que ela precisou fazer pra ela chegar nesse corpo X. Então, antes de você dar os passos, você vai precisar planejar os passos. E o ponto mais difícil, eu te garanto, não é nem o plano, mas você precisa ter um plano. O ponto mais difícil é a execução. Porque você vai ver que no meio do caminho, você vai ter que abrir mão de muita coisa para você conseguir realmente chegar aonde você quer chegar. Se você quer ter um relacionamento, você vai precisar abrir mão de várias coisas no meio do caminho para você ter o relacionamento que você quer, da forma que você quer. Se você quer ter um corpo ideal, você vai precisar abrir mão. Se você quiser ter uma ascensão financeira, você também vai precisar abrir mão de várias coisas. Ou você vai precisar abrir mão de tempo, porque você vai realmente dedicar tempo para estudar alguma outra coisa ou uma outra profissão. Ou você vai precisar abrir mão de gastos que são supérfluos, como eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, eu ganhava super bem como personal trainer e eu precisei puxar o freio. E para eu puxar o freio, eu passei a ganhar um pouco menos, porque eu tive que deixar alguns alunos e tive que abandonar alguns horários. Passei a ganhar um pouco menos e por estar ganhando um pouco menos, eu passei a não fazer coisas tão boas quanto as que eu fazia antes. Então, esse ano, por exemplo, eu não fui em nenhum restaurante caro e legal como os que eu ia antigamente. Eu não fiz nenhuma viagem internacional como as viagens que eu fazia antigamente, mas eu tenho um plano. Então, por ter um plano, eu sei que isso é passageiro. Então, quando você tem um plano, você passa pela dor de uma maneira muito diferente. Você passa pela dor, pelo processo de dor sem sofrer, porque a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional.
Então, quando você tem um plano, você mira naquele plano e as coisas para você, elas têm um sentido. Você sabe por que você tá vivendo e você sabe que aquilo tem hora e lugar e data para terminar. Então, é mais fácil, como se, por exemplo, eu só estivesse sem grana, eu só estivesse ganhando menos, sem nenhum plano e ainda por cima vivendo o sofrimento de não viajar, ou de não ir para restaurantes, ou de não comprar roupas boas. Seria terrível, porque aí sim seria um sofrimento para mim, eu não tenho plano. Então eu ia ficar pensando, cara, eu tô escassa, eu tô vivendo um momento escasso, tá terrível. E aí a gente chora e reclama. Mas se você tem um plano, se você tem um foco, um norte, é muito mais fácil você chegar onde você quer. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Primeiro de tudo, anota, ó. Pega aqui, ó. Pega um caderno, pega uma caneta e anota. Primeiro de tudo, você precisa ter um plano, tá? O que é que você quer? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tenha uma inspiração. Pense em alguém que tenha a vida mais ou menos ali do jeito que você quer. Não precisa ser a vida completa, mas em determinadas áreas. Nessa pessoa eu me inspiro financeiramente. Nessa pessoa eu me inspiro na saúde. Nessa pessoa eu me inspiro no relacionamento. Não precisa ser a mesma pessoa, tá? O que aquela pessoa faz de bom em uma área e de ruim ela faz na outra, abstrai, tá? Abstrai, tira da sua mente. Agora, o que ela faz de bom, você capta. Tenha uma pessoa para se inspirar, tenha um plano e aí vai. Você precisa entender que você vai passar por noites escuras da alma, por migredos, milhares de vezes. Todas as vezes que você tiver um plano. Porque a vida vai te testar, o universo vai te testar para ver se é isso mesmo que você quer. Porque se você não passar no teste, você vai ficar e aí você vai ser reprovado. E cada vez mais distante você estará do seu objetivo. E isso não é uma coisa inteligente. Você veio na Terra, não foi só para ter casa, carro e apartamento. Foi também, mas não foi só. Você veio para a Terra para fazer uma desidentificação do seu ego. O que isso significa? O que o meu ego quer que eu faça que não é bom para mim. A minha centelha, ela tá dando aqui, ó, todos os sinais, ela tá me trazendo a intuição, porque eu medito, porque eu faço yoga, porque eu viro de ponta cabeça. Então a minha intuição, ela vai me trazer, a minha centelha vai me trazer a minha intuição. Mas não vai adiantar a minha centelha trazer a intuição do que eu preciso fazer se eu não tiver um ego forte para estabelecer o que é que eu preciso fazer para me desidentificar do meu ego. Parece um paradoxo e na verdade é um paradoxo, mas é o paradoxo perfeito da vida. Porque a partir do momento em que você compreende o que é que você precisa fazer e você tem força o suficiente para fazer, você começa a fazer e aí o seu caminho, a sua trilha, ela fica mais leve. Não vou dizer que ela fica mais fácil, porque mais fácil ela não fica não, tá? Ela fica mais leve. Você vai ganhando casca para você fazer o que você tem que fazer. Por isso é que eu sempre falo, o treino é muito importante. Porque todas as vezes que você se força e se esforça a fazer algo que você não quer, mas você tá fazendo por disciplina, você acorda cedo, você vai treinar, você acorda cedo, você vem pro parque, você vai fazer um yoga no parque. Tá frio, pô, eu não quero acordar cedo não, mas eu tenho uma disciplina. Você ganha casca, você se torna um ser forte para você cada vez mais ter mais disciplina e você se torna um ser de ego forte para cada vez mais se desidentificar do seu próprio ego. É um paradoxo? É um paradoxo, mas é perfeito. É assim que a gente começa a fazer o segundo ponto, que é o ponto de albedo, que é quando você começa a colocar luz nas suas sombras, você começa a entender que sim, que você tem um problema e que você tem que curar. Então, a luz nas suas sombras são as suas novas ações. Você se esforça e se força para agir diferente de como você agia antes. E isso é obrigatório. Porque se você não se forçar, você não vai conseguir coisas novas fazendo as coisas que você fazia antigamente. Você vai se forçar e vai se esforçar sim, porque isso não é natural para você.
Lembra, você vivia numa zona de conforto e agora você quer sair da zona de conforto, você quer fazer albedo. E aí lá na frente, quando você já tiver com mais facilidade para fluir e para fazer as suas ações mais difíceis de uma forma mais leve, você entra no terceiro ponto da alquimia, que é o ponto de fazer rubedo, que é quando você realmente percebe que você tem um ego forte para dominar o seu próprio ego, você domina o seu próprio eu, fazendo aquilo que você tem que fazer e não o que você quer. E aí você encontra a pedra filosofal. Você finalmente equilibra e equaliza os dois polos da sua vida, que é você fazer o que você precisa fazer, que é você fazer o que você tem que fazer e você compreender que você tem uma sombra muito grande ali e que ali você tem que ficar de olho. Mas que a sombra é o caminho. A sombra, ela não é uma inimiga, ela é uma amiga. Que se você olhar pra ela, encarar ela e falar, tô de olho em você, por isso eu te domino. Porque se eu nego a minha sombra, eu não domino a minha sombra. Se eu nego a minha sombra, eu fujo. Agora, se eu olho pra minha sombra, eu sei que ela tá ali, eu te domino. Todas as vezes que o meu ponto de compulsão alimentar, ele quer aparecer, eu não nego ele, eu sei que eu tenho. Porque se eu negar que eu sou uma pessoa compulsiva, se eu negar, eu me distraio. E quando eu menos espero, eu tô comendo igual uma louca. Então eu já não nego, eu sei que eu tenho essa sombra. Então eu integrei esses dois polos, eu integrei que eu sou uma pessoa compulsiva e eu tô de olho nisso. Então todas as vezes que eu percebo que eu tô querendo sair da minha rota, sair da minha rotina e comer igual uma louca, eu já, eu sei que se eu não prestar atenção aqui, eu vou longe. E quando menos espero, bum, eu tô com 85 quilos de novo. Facinho eu chego nisso. Então eu tô presente e tô esperta. Então nesse ponto eu posso falar pra você, tá integrado. Eu sei que eu tenho, eu sei que eu sou assim. Então eu vou me manter longe do que pode me desviar e do que pode me tirar do meu foco, tá certo? Então, se você quiser ajuda para você ver onde você está resistindo, o que é que você não está conseguindo fazer, se você quiser ajuda para traçar um plano, se você está sem rota, está sem plano, está sem querer, está sem sonhar, sem saber o que você quer, me procura no WhatsApp. Eu vou deixar aqui para vocês o contato do Saudavelmente. Tá aberta a mentoria. Eu agora vou trabalhar com encontros individuais também. Então, você vai ter a opção de fazer 4 sessões, que é uma mentoria de 4 sessões, e você vai ter a opção também de trabalhar com a mentoria de 1 dia. Então, se tiver alguma coisa que você não está conseguindo resolver e você acha que você precisa conversar e acha que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem que a gente marca um encontro online e eu ajudo você a resolver e a entender o que é que está acontecendo, por que você não está resolvendo, por que você não está conseguindo ter um plano, porque o pior de tudo é você não ter um plano. Se você não está conseguindo entender, se você não está conseguindo sonhar, se você não tem um plano, esse é o ponto principal para você compreender que alguma coisa dentro de você não está funcionando bem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e vamos ajudar as pessoas a ficarem cada vez mais em seus centros, em seu caminho do meio e fazerem seus processos alquímicos e chegarem na rubedo cada vez mais fácil, tá bom? Até o próximo vídeo.